sou a Natália, eu tenho 27 anos, eu sou do signo de Gêmeos. Nós temos diversas pessoas participando aqui das oficinas, de vários perfis. As crianças vêm até de outros lugares do mundo e geralmente, dependendo do dia, são pessoas com mais dinheiro ou pessoas com menos. Grupos de FDE, por exemplo, são grupos de escolas municipais, escolas estaduais. As pessoas não têm muita condição financeira. Já de final de semana, as pessoas elas têm um pouco mais, porque elas vêm com os pais, geralmente moram aqui na região também, que é uma região que é mais abastada. Então, os participantes das oficinas são diversos, não tem um perfil específico. No Museu do Futebol atuam cerca de 20 educadores, nós temos uma coordenadora e 2 supervisores. Tem também os administradores, os orientadores, que são mais cerca de 20, e eles acabaram de contratar mais pessoas, porque agora o museu abre até às 10 horas da noite. Então, eles precisaram contratar cerca de 10 educadores, precisaram de um hostess também, na verdade de 2, e mais alguns da orientação, cerca de mais 3 ou 4 orientadores. Dá um total de umas 50 pessoas, são bastante gente participando. Mas as atividades mesmo, é só os educadores que fazem, que elaboram. Então tem uma divisão aí hierárquica acontecendo, como toda empresa. No Museu do Futebol, a gente se importa muito com a literatura. Temos o Monteiro Lobato na exposição, o Machado de Assis, o Paulo Freire, como é que ele chama? O Sérgio Buarque de Holanda. E agora a gente está com um trabalho com o Monteiro Lobato, uma contação de história que eu desenvolvi para as crianças mesmo. A gente lê alguns livros, trechos principalmente do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, e as crianças elas participam também da atividade. Isso é muito legal e muito importante. A leitura do livro, ao invés da internet, do celular, do tablet. A importância da palavra em movimento, mas da palavra impressa. E também do que elas criam com essa palavra. A interdisciplinaridade está muito presente até entre os educadores. Então tem o educador de história, eu que faço teatro, tem outra educadora que faz teatro, tem o geografia, ciências sociais, para a gente trocar e saber o que as crianças necessitam aqui dentro, principalmente nesse universo da palavra. A parte artística, a parte lúdica é o que vai levar o nosso trabalho. Como que a criança vai entender aquilo, como que ela vai entender o nosso roteiro, como que ela vai entender o futebol a partir de uma matéria ou a partir do cotidiano. As atividades elas são feitas com jogos, principalmente jogos, jogo da memória,
Tem outro jogo para procurar imagem numa sala que é feita só de imagens. No Museu do Futebol são cerca de 20 salas. Então, para cada sala foi desenvolvido um jogo e para cada tema também. Por exemplo, na sala Copas, onde a gente fala da Copa de 30 até a Copa de 2010. São muitas Copas e uma atividade foi composta para elas, onde a criança procura a imagem e depois ela consegue ler o que foi aquela Copa, qual que é o universo, aquele cotidiano também, o universo que abarca aquela Copa. A gente desenvolveu também uma atividade com a fotografia, onde as crianças elas tiram fotos de todo o museu, de todo o acervo, e depois a gente discute sobre isso. Não necessariamente uma discussão em palavras, uma discussão só com a nossa voz, mas uma discussão também com a escrita. É muito importante o desenvolvimento de todo o trabalho. Corinthians é um time que eu gosto bastante por toda a política envolvida. O golpe militar foi uma coisa muito difícil, eu não vivi nessa época, mas ouço coisas terríveis e trabalhos, né, que as pessoas fazem até para conseguir sair dessa época, uma coisa muito feia, né, para o nosso país. E aquele momento que teve a democracia corintiana pegou bem forte assim no coração e eu passei a gostar muito desse time. Durante os jogos também, o estádio, que é uma coisa tão difícil de conseguir. Um outro time que eu gosto bastante também é o Vasco da Gama, por conta de lá atrás, em 1923 mais ou menos, eles terem escrito uma carta para todos os jogadores poderem participar do campeonato, porque eles não queriam deixar, eram cerca de 12 jogadores negros e eles iam ser impedidos por outros 2 times, um deles o Fluminense, porque eles se recusavam a jogar com os jogadores negros e eu achei isso um pouco absurdo, mas achei a saída do Vasco da Gama incrível. Então os times eles me pegam pela história mesmo e pelos jogos também, mas mais pela história. Minha mãe me ensinou a ler e o colégio, só que mais a minha mãe. Ela sempre teve coleção de vários livros, principalmente o Monteiro Lobato. Ela me mostrou essa coleção quando eu era pequena e o meu avô gostava também de contar bastante história e eu ouvia e ficava abismada, assim, ficava surpresa também com os acontecimentos e eu passei a amar ler e eu sempre busco isso também como uma saída nos meus dias, nas minhas noites, a leitura. A Copa do Mundo é um evento onde eu estava acostumada com muita festa. Eu estava acostumada com conversar com as pessoas na rua, sobre a Copa mesmo, sobre os jogos. E eu tô achando a Copa do Mundo bem diferente do que ela era. Não sei se eu gosto, se eu não gosto, eu não tenho uma opinião assim formada sobre isso, porque eu sei que quando chegar os jogos vai pegar no peito e eu vou querer assistir, eu vou querer torcer, eu vou querer saber o que está acontecendo ali nos bastidores e qual que é a mandinga de um, qual que o outro acredita e fazer as apostas.
Vai ser muito divertido, mas eu sinto saudade daquela festa no começo, isso eu sinto. O Paulo Freire, ele vai ser titular sempre. Eu acho que a educação não formal, ela tem que mesmo, não vou falar dominar, porque vai parecer uma coisa extrema, mas ela tem mesmo que entrar nos colégios e cada vez mais a consciência dessas pessoas, as crianças, elas têm que